João capítulo 2 versículos do 18 ao 22, então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Na época da Páscoa judaica, milhares de peregrinos iam para Jerusalém, para adorar a Deus e oferecer sacrifícios no Templo de Jerusalém. A presença de peregrinos judeus vindos de vários lugares para a festa da Páscoa judaica fazia com que a população de Jerusalém aumentasse muito, além de milhares de animais eram oferecidos em sacrifícios. A moeda comum usada no Império Romano era o denário romano, que trazia a imagem do imperador César. Porém, essa moeda não era aceita no templo, pois continha figuras e inscrições pagãs. Tibério César, filho do divino Augusto, ou seja, a própria moeda afirmava que César era filho de um deus, os imperadores eram cultuados, por isso, essas moedas eram consideradas impuras pelos judeus, não podiam ser usadas no templo, onde o culto era exclusivamente ao Deus verdadeiro. Assim, surgiam os cambistas, que trocavam essas moedas pagãs por moedas aceitáveis. Trazer um animal por longas distâncias poderia se tornar trabalhoso, cansativo e arriscado, o animal podia morrer ou se ferir no caminho. Então, os sacerdotes permitiam que os peregrinos comprassem os animais diretamente em Jerusalém, próximos ao templo. Isso parecia prático, mas os sacerdotes e cambistas transformaram em um sistema comercial lucrativo, abusivo. Até os mais pobres eram explorados pelos comerciantes que vendiam pombas. Dependendo da condição financeira, os mais ricos geralmente tinham seus próprios rebanhos e sacrificavam animais como bois, cordeiros ou cabras, que deveriam ser sem defeito. Já os de menos recursos financeiros, que não tinham rebanhos, podiam oferecer aves, como rolinhas ou pombos. Levítico capítulo 5 versículo 7. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará o pecado que cometeu e, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado. Se alguém não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Quando se aproximava a Páscoa judaica, Jesus foi a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, para o sacrifício, e viu também outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro para o povo. Vendo tudo isso, Jesus fez um chicote com algumas cordas e o usou para expulsar do templo todos os animais, as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas onde eles trabalhavam. Depois disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui. Parem de transformar a casa do meu pai em um mercado. Um anúncio da tortura, crucificação de Jesus. João faz alusões à paixão de Jesus nesta narrativa dos vendedores do templo. O evangelista anuncia o chicote com que Jesus, o novo templo de Deus, será flagelado. Tirando as moedas dos cambistas e dos vendedores de ovelhas, podemos ver o anúncio que Jesus, ele mesmo, será vítima de uma prática indigna da casa de Deus, pois ele, o verdadeiro templo, o Cordeiro Pascal, foi vendido por 30 moedas, que Judas voltou para jogar no templo. 30 moedas de prata eram o preço de um escravo. Éramos escravos do pecado. Jesus foi vendido por preço de um escravo, mas nós fomos comprados por alto preço. Mateus capítulo 21 versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Marcos capítulo 11 versículos 16 ao 18, também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo, e os admoestava exclamando, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam. Haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. Esse ato de Jesus gerou indignação entre os líderes judeus, que exigiram um sinal de autoridade, ou seja, uma prova de que ele tinha o direito de agir daquela forma. Que sinal nos apresenta para provar que tem o direito de fazer isto? Com qual autoridade está fazendo isso? O que Jesus estava dizendo era, a autoridade que eu recebi de meu Pai é esta, que eu dou a minha vida por vontade própria em favor de todos e torno a tomá-la de volta, com a autoridade pela qual, até a morte se submete. Vale lembrar o que está escrito mais à frente. João capítulo 10 versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim,
mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Atos capítulo 7 versículo 48. O Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Deus não habita em casas feitas por homens, por mãos humanas. Deus precisa de um homem para fazer um templo para ele? Não. Somos nós que precisamos de Deus. Deus se comunica com o templo? Não. Com pessoas que entram no templo. Se Deus quiser, ele até pode dar uma ordem ao templo, e ele tem que obedecer, mas não é algo vivo, não tem alma, não tem espírito. Deus não é da terra, mas a terra é dele. Tudo é de Deus, foi criado por Deus, pertence a Deus, inclusive o ser humano. Deus é espírito, sua morada habitação é no céu, mas pode estar onde ele quiser. Deus é onipresente. Deus se comunica com os homens através do Espírito Santo, mesmo em templos, mas através de seres humanos. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Existem corpos celestes e corpos terrestres. Como Deus é espírito, a imagem dele não conhecemos. A imagem dele é espírito e o homem é carne. Quando Deus soprou na narina do homem, soprou uma pequenina parcela do espírito dele no homem, ou seja, sua imagem. Era o Espírito Santo de Deus que capacitava Adão e Eva a ter comunhão com Deus. A presença de Deus em relação ao homem estava no jardim do Éden? Não, estava em Adão e Eva. Adão e Eva perderam o Espírito Santo de Deus, morreram espiritualmente, portanto, seus descendentes já nasceram sem o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham como passar para as próximas gerações aquilo que não tinham mais, por isso herdamos o pecado original. Romanos capítulo 3 versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João capítulo 1 versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Romanos capítulo 5 versículo 18 ao 21. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Podemos jogar a culpa em Adão e Eva? Somos pecadores ou não somos? Não podemos, pois depois de Adão e Eva, vivemos pecando. Deus nunca abandonou o homem. Mesmo depois de aceitar a Jesus receber o Espírito Santo, pecamos ou não pecamos? Pecamos. Novamente a mesma pergunta: podemos colocar a culpa em Adão e Eva? Não. Entretanto, não há comparação entre a dádiva, que é muito superior à transgressão. Se por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação para todos os homens, mas a dádiva, a graça, decorreu de muitas transgressões, de muitos pecados, de todos os pecados e de todos os homens, de todas as gerações, e trouxe justificação de todas as transgressões para todos os homens, por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. Proporcionalmente a graça é muito mais abrangente, maior do que a condenação, a graça transborda. Deus, o Criador, não desistiu da criatura, do ser humano, que perdeu a imagem de Deus, mas Deus deu uma nova oportunidade, pode receber novamente o Espírito Santo através de Jesus. A presença de Deus nas nossas vidas, para nós, não está limitada a um templo de pedras naturais, ou de tijolos, que são componentes que fazem parte da terra. Somos pedras vivas, seres humanos, os salvos, cristãos. O Templo de Jerusalém durou 46 anos para ser construído por mãos de homens. O novo templo de Deus para nós é o Cristo, que ficou 3 dias morto e ressuscitou no terceiro dia. O templo foi levantado em 3 dias, e esse templo é Jesus. Hoje, o corpo de cristãos, a igreja, tem como cabeça Jesus, e os cristãos são todos que fazem parte da igreja espiritual, do templo, são templo. Fazem parte do corpo de Cristo ressuscitado. Templos de carne, através do Espírito Santo, através de Jesus. Sem Jesus, não poderíamos ser templos do Espírito Santo, pois somos pecadores, não somos dignos. Através de Jesus somos justificados, aceitos. Os fariseus não entenderam por acharem que Jesus estava falando do templo físico, que foi edificado em 46 anos. Responderam que isso era algo totalmente impossível. Fazer em 3 dias o que levou 46 anos para ser construído. O primeiro templo em Jerusalém foi construído por Salomão, mas foi destruído pela Babilônia. Após o retorno dos exilados, o templo foi reconstruído, e posteriormente reformado e ampliado pelo rei Herodes, o Grande. Jesus não falava do templo físico de Jerusalém, mas do seu próprio corpo. Ele estava comparando seu corpo com o templo, e a demolição e reconstrução do templo representavam a morte e a ressurreição dele. O corpo de Cristo seria destruído, morto na cruz, mas ressuscitado ao terceiro dia. Jesus falava de sua morte e ressurreição. Destruam o meu corpo e em 3 dias eu o ressuscitarei. O templo de pedras representava uma sombra do que viria. Jesus, o cabeça da igreja, o templo.
Efésios capítulo 2 versículos do 20 ao 22, Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Pedra angular era o nome dado à pedra fundamental utilizada nas antigas construções. Quando as construções eram feitas com pedras, uma pedra muito forte era utilizada como pedra angular, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina de um edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. É o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. A pedra angular representa o alinhamento de toda uma obra. Fundação, o início da obra. O início de uma construção começa pela fundação, parte mais importante da construção. Evita que um edifício ou casa desmorone, caia a ponto. A construção deve estar aprumada, alinhada, reta, com a fundação. Amós capítulo 7 versículo 7 e 8. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Acertar, alinhar verticalmente paredes e colunas por meio do prumo, a partir do primeiro tijolo. 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 e 5, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus pedra viva, angular, fundamental, a qual nós devemos ser aprumados. Jesus fundamentado no amor, na misericórdia, na graça, a pedra de sustentação da nossa vida, que podemos confiar, Ele é quem nos mantém de pé, que não nos deixa desmoronar, cair, perecer. Ele é quem nos dá segurança, sustentação, salvação, dá proteção, abrigo, vida. O Templo de Jerusalém era, para os judeus, o lugar da presença de Deus. Assim como Jesus falou do templo de seu corpo, Paulo também usou a mesma figura, carregada de significado espiritual para o corpo do crente. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, assim como Ele é o Salvador individual de nossas almas, possamos também, em todo tempo, reconhecê-lo como Salvador do corpo. O que Jesus encontra dentro de nós? Estamos sujos por dentro? Somos realmente templo do Espírito Santo? Glórias a Deus! Aleluias!